Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal. Inicia amanhã em todo o país o recenseamento geral da população e habitação. O Presidente da República apela aos moçambicanos a colaborarem com as equipas de recenseadores, afirmando que o censo vai recolher informações importantes para a definição de políticas públicas. Organizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o censo que inicia esta terça-feira deverá abranger cerca de 5 milhões de agregados familiares e prevê-se o registro de mais de 27 milhões de pessoas. O censo é igualmente uma oportunidade para o governo colher informações vitais que lhe permitem desenhar políticas públicas mais consentâneas com a realidade e necessidade da população, especialmente no que tange a políticas habitacionais e de urbanização, de natalidade, de emprego e de desenvolvimento, com o fim último de proporcionar o bem-estar de todos os residentes do nosso país. O Presidente da República considera fundamental que as famílias colaborem com as equipas de recenseadores, fornecendo todas as informações solicitadas. Gostaríamos de reiterar o apelo a todos os residentes no território nacional, independentemente da sua nacionalidade, religião e orientação ideológica, para colaborarem com a equipa de recenseadores do Instituto Nacional de Estatística na hora do censo ou instruir os residentes e ocupantes das suas residências a ficarem disponíveis para preenchimento correto dos boletins de recenseamento. Para o efeito, recenseadores devidamente uniformizados e identificados procederão ao ato de recenseamento em todas as áreas de enumeração identificadas na cartografia censitária. Além das residências familiares, o recenseamento vai também abranger as pessoas residentes em lares, centros de internatos e quartéis. Entretanto, o Instituto Nacional de Estatísticas garante que todos os recursos humanos e materiais estão disponíveis para o arranque do processo. Vamos recuperar este apontamento de reportagem que dá a indicação de que o Instituto Nacional de Estatísticas dá, portanto, todas as garantias de que os recursos humanos, assim como materiais, estão disponíveis para o arranque deste processo em todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, são cerca de 196 mil pessoas que estarão diretamente envolvidas no 4º Recenseamento Geral da População e Habitação, que inicia esta terça-feira em todo o país. As autoridades esclarecem quais as pessoas serão abrangidas pelo processo. Todas as pessoas que vivem no nosso país, independentemente da sua nacionalidade, só não vão ser registadas as pessoas afetas a embaixadas e as próprias embaixadas, porque tecnicamente estamos a falar aí de um outro país. Todas as outras pessoas que residem no país serão recenseadas, independentemente de viverem em suas próprias casas, de viverem naquilo que designamos de alojamento coletivo. Estamos a falar de pessoas que estão em hospitais, que estão em hotéis, de pessoas que estão em quartéis, etc. E também as pessoas que designamos de pessoas da rua, as pessoas que não têm casa, vivem na rua, essas também vão ser recenseadas. Aliás, estas pessoas constituem as primeiras a serem recenseadas. O governo reitera a importância do recenseamento para o país. Precisamos de saber quantas pessoas o país tem, onde é que estão estas pessoas, que características demográficas estas pessoas apresentam em termos de idade, que profissões é que as pessoas exercem, enfim, e também precisamos de saber em que tipo de habitação é que essas pessoas vivem, que características é que este tipo de habitação tem, que serviços básicos é que essas pessoas têm acesso. Falamos aqui do acesso à saúde, acesso à educação, acesso à água potável, se as pessoas têm acesso à energia elétrica ou não, porque esta gama de elementos vai permitir que quem de direito, portanto os tomadores de decisão, com base em evidências, possam desenhar políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade. Às escassas horas do início do processo, o INE garante que todos os meios materiais e humanos estão disponíveis para o arranque
do processo. Para treinar estas cerca de 94 mil pessoas, dividimos isto em 4 fases. Numa primeira fase, formamos aquilo que nós designamos de formadores iniciais, que foram selecionados em todas as províncias, no total de 37, concentrados aqui em Maputo. Durante 2 semanas foram capacitados. Estes, por seu turno, foram treinar os que nós designamos de formadores regionais. Montamos 4 centros regionais de treinamento em todo o país, um em Gaza para as províncias da região sul, um em Manica para as províncias da região centro, um na província da Zambésia especificamente para esta província e um em Nampula para as províncias do norte. Por que Zambésia isolado? É porque as províncias de Nampula e Zambésia são as que têm, as 2 províncias têm mais de 40% do total da população do país. Lembre-se que o recenseamento geral da população e habitação irá decorrer de 1 a 15 de agosto em todo o país e está orçado em 75 milhões de dólares. Os recenseadores que passarão de casa em casa estarão devidamente uniformizados e identificados. O Censo Geral da População e Habitação arranca esta terça-feira. Agora sim vamos já à cidade da Beira para o acompanhamento, portanto, das incidências do jogo dos play-off de basquetebol do Campeonato Nacional. O play-off a melhor de 5 jogos com Aristides Cavell e as incidências. Boa noite, Aristides. Muito boa noite, Hermínio José, boa noite, estimados telespectadores da STV. De facto, respondo a partir do pavilhão do Ferroviário da Beira, tal como ano passado, o campeão nacional de basquetebol sénior masculino será encontrado no jogo 5, neste caso agendado para amanhã às 18 horas e com transmissão em direto na STV e STV Notícias. O Ferroviário de Maputo, que partiu para o jogo 4 em desvantagem na série, perdia por 2-1, era obrigado a vencer para empatar 2-2 e forçar a decisão esta terça-feira. Foi uma partida marcada em algum momento pelo condicionamento dos artistas, neste caso os jogadores tanto do Ferroviário de Maputo quanto do Ferroviário da Beira, até porque o piso estava escorregadio, mas depois as 2 equipas procuraram soltar-se e no final o Ferroviário de Maputo acabou vencendo, com destaque para a excelente atuação do seu base principal, Augusto, ou melhor, Pio Matos Júnior, que tem sido afetado por lesões, mas hoje a mostrar de facto porque é que é um dos melhores bases que evoluem aqui em Moçambique. Nesta altura vou chamar o meu colega Francisco Raiva, que está posicionado como presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol, o senhor António Madeira, para dar-nos o ponto de situação em relação ao programa agendado para esta terça-feira, naquele que será o jogo 5 do play-off da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, na sua edição 2016-2017. Francisco Raiva. Aristides, muito obrigado, assim como também agradecemos aqui a presença dos nossos telespectadores que estiveram conosco desde o início desta partida. Amanhã temos efetivamente a final aqui do basquetebol, na sua categoria de masculinos, séniores masculinos. Vamos ouvir junto ao presidente. Senhor Presidente, amanhã é a final, vai ser um jogo fora de nervos, vai ser um jogo bastante emotivo. Como é que estamos preparados para o dia de amanhã? Bem, boa noite, caros telespectadores. De facto, esta fase final da Liga deu o 5º jogo. Isso significa que existe muita emoção, muito equilíbrio. Em tanto que Liga, nós estamos, à semelhança de hoje, prepararmos-nos para a entrega dos prémios, e amanhã vai ter que ser entregue. Prepararmos com a questão, muito preocupados com a questão da segurança, não só das equipas, dos jogadores, dos árbitros, dos oficiais, mas também com o público. E isso temos estado a precaver-nos bastante a esse respeito. Sr. Presidente, num dos jogos realizados ontem, houve algum barulho, algum sururu em torno do comportamento da equipa do Ferroviário de Maputo. Que leitura faz esta situação? Eu tive a oportunidade de me explicar e gostaria de voltar a explicar essa situação
ao público em geral. Houve um mal-entendido e, de facto, os colegas de alguns meios de comunicação social, sem toda a informação, sem o devido enquadramento, fizeram uma análise daquilo que viram, não procuraram saber as origens, mas eu gostaria de puxar a responsabilidade daquilo que houve, que eu tive a oportunidade de explicar ontem, da falha da comunicação entre a segurança e a Liga. A Liga teria a obrigação de indicar ao todo o esquema de segurança quem deveria poder entrar dentro da quadra de jogos, quem não deveria, e incidentalmente um dos dirigentes do Ferroviário de Maputo entrou então e criou um bocado de, complicação. Essa foi a primeira falha que tem que reconhecer e tem que assumir como uma falha da Liga, como uma falha nesta organização. E um segundo aspecto, que tem a ver mais também com aspectos organizacionais, foi o fato de a imprensa, a mídia no geral, a imprensa, a televisão, os jornais, etc., quando se cria esse sururu, todos caírem, não sei se é o termo mais feliz, por cima do Ferroviário de Maputo a tentar tirar informações, etc., quando ainda nos dias anteriores tínhamos chamado a atenção que as intervenções da informação dentro do recinto desportivo seria só permitido nesta zona onde estamos a falar, com o backdrop atrás. Portanto, foram duas falhas de comunicação da Liga. É uma chamada de atenção que a Liga registra portanto, infelizmente houve aquele pequeno incidente que não vamos chamar de incidente, foi uma pequena, um pequeno mal-entendido, e se calhar por causa disso a Liga, por causa disso a Liga registra esses dois incidentes, e acredito que hoje já foi corrigido, não houve absolutamente nada, e nas próximas ocasiões não haverá nada, pelo contrário, nós estamos aqui e, como se costuma dizer, aprendendo e vivendo. Muito obrigado. Foram aqui as palavras do presidente da Liga Nacional de Futebol. A partir da Beira nós fechamos a nossa intervenção e esperamos que amanhã... Pois, muitíssimo obrigado, Francisco Raiva e Aristides Cavela, a trazerem-nos já algumas informações de pormenor em relação à realização da grande final amanhã. Vai ser o 5º jogo, portanto, este play-off a melhor de 5 e que vença o melhor. O Banco Mundial considera proibitivas as taxas de juros médias praticadas em Moçambique pelos bancos comerciais nos empréstimos que concedem. Segundo a Instituição Financeira Internacional, a taxa de juros de referência do país é das mais elevadas da África subsaariana. Na sua mais recente análise sobre a atualidade econômica de Moçambique, o Banco Mundial conclui que as taxas de juros médias praticadas pelos bancos comerciais nos empréstimos são proibitivas, ou seja, sufocam grande parte das empresas e famílias. Como soluções, os economistas do Banco Mundial propõem que haja maior fortalecimento da taxa de câmbio, redução geral dos preços e das taxas de juros nos créditos, que neste momento situam-se nos 30%. No entanto, para que a retoma econômica tenha sucesso, consideram necessária uma política fiscal robusta do lado do governo. A situação fiscal de Moçambique continua a ser insustentável e o ajuste fiscal, a nível geral, tem sido limitado. Não havendo progressos no processo de reestruturação da dívida do país até a data, a posição da mesma continua a ser insustentável, considera o Banco Mundial na análise. Para a instituição financeira, as dívidas em atraso acumuladas e o financiamento doméstico estão a impedir o ajuste fiscal. Por outro lado, o banco diz que os custos salariais continuam a ser uma fonte significativa de pressão, enquanto os recentes cortes do orçamento para investimento estão a afetar os setores econômicos e sociais e a piorar a composição orçamental. Além o Banco Mundial alerta que os riscos fiscais, principalmente de algumas das grandes empresas estatais de Moçambique, estão a materializar-se, podendo vir a comprometer os esforços de recuperação fiscal se não forem geridos de forma proativa. Segundo os economistas da instituição, o progresso nas negociações de reestruturação da dívida é fundamental para restabelecer a estabilidade fiscal e travar a acumulação de dívidas em atraso junto aos credores. Entretanto, o banco considera que, após uma desaceleração acentuada do crescimento em 2016, o primeiro trimestre de 2017 mostra sinais de melhoria, impulsionado pelo setor extrativo.
Houve uma redução no número de empregos no último trimestre do ano passado. Em contrapartida, no mesmo período, o país registrou um aumento no número de contratações de estrangeiros. Os dados foram hoje partilhados durante o lançamento do 4º Boletim Informativo do Mercado de Trabalho. O Boletim Informativo, lançado nesta segunda-feira, é um documento que apresenta uma análise quantitativa e qualitativa do comportamento do mercado de trabalho durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Durante este período, foram criados mais de 70 mil empregos, o que representa uma redução de 15,6% comparado com o trimestre anterior. As admissões diretas reduziram em cerca de 14,4%, as colocações dos centros de emprego diminuíram em 71,3%, os empregos criados pelo Fundo de Desenvolvimento Distrital recuaram em 57,6%. O autoemprego criou menos oportunidades em 16,4% e as contratações através de outros fundos caíram em 60,8%. Por outro lado, a contratação de mão de obra estrangeira registrou uma subida de 11,1% comparativamente ao trimestre anterior. A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social diz que a publicação deste boletim informativo vai ajudar o Governo a tomar as melhores decisões no setor do trabalho. Com boletins desta natureza, estamos a cumprir como Governo a nossa responsabilidade de providenciar informação tecnicamente sustentada e cada vez mais fiável ao cidadão, tanto em Moçambique como a nível regional, continental e internacional, e contribuir para que o processo decisório seja feito de forma mais sustentada. O boletim informativo teve como fontes de informação o INEFP, o INSS, a Inspeção Geral do Trabalho e a Direção Nacional do Trabalho Migratório. A Organização Nacional dos Professores considera que os atrasos no pagamento de horas extras e falta de subsídios de funeral e de assistência médica e medicamentosa, isto aos professores, têm estado a contribuir para a degradação da vida dos professores e a afetar o aproveitamento pedagógico. A falta de pagamento de horas extras aos professores, uma situação que se prolonga há cerca de um ano no país, tem estado a contribuir no desempenho e na degradação da vida dos mesmos, segundo Maria Cruz, membro do Secretariado Nacional da Organização Nacional dos Professores. É longo tempo, um ano sem se pagar horas extras a gente faz com muito sacrifício. Então eu penso que contribui para a degradação das condições de trabalho e de vida do professor, a sua desmotivação e naturalmente ele passa a ser uma pessoa sem aquele respeito na sociedade. Muitas vezes, quando nós falamos do absentismo e observando aquilo que foram os resultados, mostram que os professores ficam fora da escola à procura de condições de sobrevivência. Refira-se que as horas extras poderão ser pagas dentro dos próximos 60 dias. Eles prometeram agosto e setembro, nós estamos à espera. Este ano, sim, e já está quase, já chegou. Maria Cruz, que falava há dias na cidade da Beira, à margem de uma mesa redonda sobre financiamento à educação, organizado pelo Movimento de Educação para Todos, referiu ainda que um outro problema que preocupa bastante os professores é a falta de pagamento de subsídio de funeral. E nos inquieta porque é um valor que é descontado todos os meses aos professores. Então nós não conseguimos perceber como é que um valor descontado, quando o professor precisa do apoio, ele não o tem. É o mesmo que a assistência médica também. A questão foi colocada ao governo, mas ainda não tem solução. Então, isso está a criar um clima até de conflito interno entre a organização e os membros, porque se pensa que a organização não está a fazer o que deve fazer para que este direito seja observado. Mas nós já apresentamos muitas vezes esta questão ao Ministério da Educação, ao Primeiro-Ministro, mas sentimos que parece que se escolhe exatamente o professor para fragilizá-lo cada vez mais, para pô-lo numa situação de vulnerabilidade. O professor anda no my love, o professor não tem casa condigna. Como é que se pode exigir tanto de um professor com estas condições? Para a Organização Nacional dos Professores, o deficiente investimento no setor da educação vai contribuir para o país ter no futuro uma sociedade deformada. Deformada sim, porque só com um professor de qualidade é que podemos ter uma educação de qualidade. Qualidade é investimento.
Então, não se está a investir, está-se a buscar exatamente a sala de aula para a fragilização, porque nós conseguimos ver investimentos em plasmas. A pessoa chega no Ministério da Educação, por toda que é esquina, tem um plasma, tem um bom vaso, tem uns bons sofás, tem uns, sei lá quantos computadores, tem lá os mini-bases. Mas vamos à escola, onde acontece a educação. É o pior espaço. Olhamos agora para a situação criminal na província da Zambésia. A polícia abortou uma tentativa de rapto de um menor de 9 anos de idade no distrito de Milange, província da Zambésia. A menor encontra-se neste momento no convívio familiar. A polícia na Zambésia não tem dúvidas que tratava-se de rapto com finalidades de tráfico de órgãos humanos. A polícia tomou conhecimento do caso, lançou as suas linhas operativas no terreno com os seus dispositivos táticos, que culminou com a neutralização desses 2 indivíduos e o resgate da menor, que agora encontra-se no convívio familiar. Estes 2 indivíduos estão agora com contas com a polícia, detidos no comando distrital da PRM de Milange. Relativamente a raptos, particularmente envolvendo pessoas com problemas de pigmentação da pele, neste ano, este é o 2º caso a registrarmos no distrito de Milange. Ainda na Zambésia, uma menor de idade foi agredida sexualmente no distrito de Murumbala. No distrito de Murumbala tivemos um caso de violação sexual de menor, onde o indivíduo de 25 anos de idade teria mantido relações sexuais com uma menor de 8 anos de idade. Teria se aproveitado ele no momento em que a criança brincava na sua residência. Do trabalho feito pela polícia, realmente culminou com a neutralização deste indivíduo, que agora encontra-se a contas com a polícia. No balanço desta segunda-feira, a polícia apresentou 5 cidadãos acusados de assalto à mão armada numa bomba de combustível no distrito de Gilé. Um mecânico está detido na cidade de Maputo, acusado de copiar a chave da viatura de um cliente e depois roubar a mesma. A PRM registrou ainda na semana finda 10 assaltos a residências e estabelecimentos comerciais e 7 acidentes que mataram 4 pessoas. O dono desta viatura viu o seu carro em mãos alheias por ter confiado as chaves ao mecânico. O homem que nos foi apresentado pela polícia esta segunda-feira é acusado de ter copiado as chaves deste veículo para facilitar o seu roubo. A viatura não fui eu que levei para o sítio onde ia. Não fui eu que levei a viatura para lá, mas a viatura ia para aquela zona do desempenho. Mas este não é o único caso de roubo de viaturas registrado na capital. A PRM deteve outras 4 pessoas envolvidas no outro caso. Aliás, há mais 2 casos que ainda não tiveram devido esclarecimento. Por outro lado, estes homens estão também sob custódia policial por portar armas de fogo ilegalmente. Eu achei dele para vender. Onde você achou? Num contentor de lixo. Um contentor de lixo onde? Na Júlia Sinheira. Não ia vender a arma, ele entregou-me isto feito uma encomenda, né? Para que é feito? Eu estava no embrulho, eu não sabia exatamente o que era no concreto, só falou que era uma bolada, né? A semana passada foi também caracterizada por assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. Tivemos registro de 10 furtos qualificados, 5 em residências e outros 5 em estabelecimentos comerciais. Ora, no esclarecimento desses casos, 8 deles foram esclarecidos e em conexão, portanto, com esse esclarecimento, 10 indivíduos foram detidos pela polícia. Em estabelecimentos comerciais, portanto, os indivíduos subtraíram vários bens e elevadas somas de dinheiro, portanto, destacando aqui 212 mil meticais, portanto, subtraídos num estabelecimento comercial e que, graças à intervenção policial, portanto, foram recuperados 198 mil meticais entregues ao legítimo proprietário. A polícia registrou ainda 7 acidentes de viação que mataram 4 pessoas. A corporação lamenta o fato de existirem automobilistas que se envolvem em acidentes e depois põem-se em fuga. O relator da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, António Muxanga,
condenou a atitude da governadora de Sofala, Helena Taipo, por esta não ter recebido os membros da comissão. Os deputados pretendiam fiscalizar o trabalho do governo provincial. A Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República efetuou visitas de trabalho às províncias de Tete, Zambésia e Sofala durante o mês de julho. No último dia de visita à província de Sofala, o encontro com os membros do governo provincial não aconteceu devido à ausência da governadora. Antônio Muxanga, relator da comissão, convocou na manhã desta segunda-feira uma conferência de imprensa para repudiar o que chama de má atitude da governante. A governadora da província, através do seu chefe do gabinete, recusa que os deputados se reúnam com o governo provincial na sua ausência, alegando que, ao abrigo da lei dos órgãos locais, lei 8, ela é que convoca e preside as sessões do governo provincial. Muxanga mostrou-se indignado e indicou alguns municípios onde o grupo de deputados trabalhou, mesmo sem a presença dos chefes máximos, e chama a intervenção de quem de direito, no caso do governo provincial de Sofala. Por exemplo, em Gorongosa, o novo palácio do administrador distrital está abandonado há mais de 2 anos. Era a nossa intenção procurar perceber por que a obra está abandonada. Ao que sabemos, o empreiteiro levantou todo o dinheiro e abandonou a obra. Trabalhamos em Chitima no dia 10, sem a presença da senhora administradora, porque tinha falecimento. Trabalhamos com o governo provincial de Tete, o governador não estava em Tete. Havia saído da província porque fazia parte da comitiva do Presidente da República que visitava a província de Gaza. Queremos, de viva voz, apelar a quem de direito para procurar perceber o que está a acontecer no governo provincial de Sofala. Parece-nos que há muita sujeira lá por dentro. Briga por fora e dentro está a cheirar mal. O Estado criou condições para os governadores serem substituídos em caso de suas ausências e impedimentos não prolongados. Pois bem, esta notícia leva-nos para o breve intervalo, não saímos, mas voltamos já a seguir. Voltamos com mais notícias. Até já. Eu espero por si. Compra Credilec de forma simples, através dos canais daqui. É rápido, prático e seguro. Só tens de ligar asterisco 124 cardinal, escolher a opção recarga, seguido de Credilec, definir o contador e o valor pretendido. E ainda podes ganhar todos os meses uma recarga com 20 vezes o valor carregado. Se ainda não aderiste aos canais daqui, solicita já a adesão numa agência do BCI. Vai daqui, com mais energia. BCI, vai daqui. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. A quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água nenhuma.
Questões que mexem com diversos setores da sociedade, a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista aqui. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Retomamos as notícias no Jornal da Noite. 22 estabelecimentos foram multados durante o mês de julho pela Inspeção Nacional das Atividades Económicas em todo o país. No total foram fiscalizados 1.354 estabelecimentos e pela primeira vez a INAI encerrou uma escolinha por apresentar péssimas condições de higiene. Em conferência de imprensa, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas fez o balanço das atividades desenvolvidas durante o mês de julho. Mais de 1.300 estabelecimentos de indústria, comércio, turismo, ensino, entre outras áreas. E por diversas infrações, 22 foram multados. Foram multados cerca de 22 estabelecimentos a nível nacional. E a nível da INAI Central foram multados cerca de 10 estabelecimentos. Ainda durante o mês de julho, a INAI mandou encerrar a escolinha Bela Criança na cidade de Maputo, uma ação que a inspeção explica que foi forçada a tomar. Pela primeira vez tivemos que encerrar uma escolinha, por causa das péssimas condições. Essa escolinha que daqui dissemos é a primeira escolinha que nós encerramos, porque costumamos dar prioridade, temos lá as crianças, mas quando as condições já são péssimas, gritantes, nós não temos como, precisamos de facto de encerrar essa situação. A INAI avisou ainda que poderá retirar o alvará de 2 padarias na cidade de Maputo, que já foram inspecionadas por 3 vezes e não cumpriram com as recomendações. Podemos dar um exemplo como a padaria Zurifa, que já levou um encerramento na primeira inspeção, reabrimos a padaria e neste momento, quando fomos fazer uma reinspeção, encontramos que a padaria piorou. Ficou em péssimas condições, fechamos, voltamos a fazer a segunda e a terceira encontramos que a situação é a mesma. Quando são dessas situações, nós não temos como contornar a situação e somos obrigados a remeter o processo à área do licenciamento. 45% das mães moçambicanas não dão leite materno exclusivo aos seus bebés nos primeiros 6 meses de vida. Isaura Nhusi diz que nenhum país pode crescer sem priorizar a boa nutrição das crianças. Sabe qual é a importância de dar leite do peito ao bebê? O primeiro leite que sai, o primeiro colostro, protege todas as doenças. É importante para limpar o estômago do bebê. Sabe até quantos meses é preciso dar só leite do peito? Até os 6 meses. As respostas de Adija, Amélia e Adensa refletem os cuidados que 55% das mães moçambicanas tomam com a alimentação dos seus bebés. O aleitamento materno exclusivo dos primeiros 6 meses de vida ajuda a proteger o organismo do bebê contra doenças e pode reduzir a mortalidade infantil e desnutrição crônica. Mas no país, quase metade das mães não dá leite materno exclusivo. Para incentivar a amamentação, o setor da saúde celebra a partir desta terça-feira a Semana Nacional do Aleitamento Materno Exclusivo. Atualmente, apenas 43% das crianças menores de 6 meses são amamentadas exclusivamente com leite materno, mas somente 18% das crianças dos 6 aos 9 meses de idade recebem alimentação complementar adequada. Entre 2011 e 2015, a percentagem de mães que deram leite materno exclusivo aos bebés aumentou de 43% para 55%. Mas os números ainda estão longe do desejado. Moçambique ainda tem taxas que estão a subir muito devagarinho. Vamos continuar a aumentar as nossas taxas. Neste momento nós temos apenas 55% das nossas mamães fazem o aleitamento materno exclusivo. Isaura Nhusi presidiu a abertura da Semana do Aleitamento Materno e diz que nenhum país pode crescer sem priorizar a boa nutrição. Está provado que nenhum país pode crescer sem ser produtivamente forte, se não priorizar a agenda da nutrição, pois a produção e nutrição fazem uma combinação inseparável. Com a boa nutrição, as crianças têm 3 vezes mais chances de estarem livres da pobreza. A Semana Nacional do Aleitamento Materno
decorre de 1 a 7 de agosto, sobre o lema Sustentando a Amamentação Juntos. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. As forças policiais de elite do Quênia, depois de um cerco de quase 20 horas, mataram hoje um homem que havia invadido a casa do vice-presidente do país, William Ruto, num ataque que aconteceu em circunstâncias ainda por serem esclarecidas. O assaltante, que estava armado com uma faca, atacou um dos polícias responsáveis pela segurança da casa do vice-presidente, que ficou gravemente ferido. De seguida, o atacante pegou a arma do polícia e entrou na propriedade. Reforços da polícia de elite chegaram rapidamente e o atacante refugiou-se num edifício em construção perto do portão de entrada, segundo o chefe da polícia. O atacante invadiu a propriedade no sábado, mas só foi abatido no dia seguinte. O vice-presidente e sua família não estavam no local no momento do ataque. O ataque aconteceu poucos dias antes das eleições presidenciais que deverão acontecer no dia 8 de agosto, sendo o atual presidente Uhuru Kenyatta candidato a novo mandato. O seu principal rival é Raila Odinga, candidato da coligação da oposição. A campanha decorre num ambiente tenso, com as acusações entre os dois lados. As eleições no Quênia geralmente baseiam-se menos nos programas eleitorais dos candidatos e mais nos sentimentos de pertença étnicos e geográficos. Há 10 anos, uma onda de violência eleitoral causou mais de 1 milhar de mortos no Quênia, provocada por dúvidas sobre a credibilidade da reeleição de Mwai Kibaki, que venceu por pouco o seu opositor Raila Odinga. Continuamos no Quênia, onde um gestor de sistemas de tecnologia de informação da Comissão Eleitoral daquele país foi encontrado morto depois de ter sido torturado. A morte do Haiti pode comprometer as eleições do dia 8 de agosto, em que pela primeira vez os quenianos vão usar a tecnologia biométrica para votar. É já no dia 8 de agosto que os quenianos vão escolher um presidente da República. Desta vez, as votações vão ser feitas através do uso da tecnologia biométrica, um aparelho que reduz em grande medida as possibilidades de fraudes eleitorais. Porém, as eleições podem ser comprometidas com a morte anunciada esta segunda-feira de um gestor de sistemas de tecnologia de informação, membro da Comissão Eleitoral, Christopher Mtsando, depois de ter sido reportado à polícia como desaparecido alguns dias atrás. Chris Mtsando, there's no doubt that he was tortured and murdered. We are a few days from elections, and we all know it's the duty of the government to provide security for all Kenyans. And at this point in time, I demand from the government that they provide security for all employees of IEBC. A violência no período eleitoral tem sido comum no Quênia. Nas eleições presidenciais de 2007, mais de 1000 pessoas foram mortas. E a preocupação tem aumentado depois do grupo extremista Al-Shabaab ter ameaçado impedir a realização das eleições por causa da ajuda militar que o Quênia tem prestado à Somália. 12 soldados das tropas da União Africana foram mortos na Somália pelo grupo terrorista Al-Shabaab. O ataque ocorre algumas horas depois de um carro-bomba ter explodido em Mogadiscio, matando 5 pessoas e deixando 13 outras feridas. O grupo extremista Al-Shabaab, com fortes ligações da Al-Qaeda, emboscou este domingo uma escolta da União Africana no sul da Somália, tendo morto 12 soldados, um número avançado por um oficial das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa de Uganda, embora o grupo Al-Shabaab reclame terem sido 39 soldados mortos. Ainda na Somália, horas antes, um carro-bomba explodiu perto de um posto policial em Mogadíscio, matando 5 pessoas e ferindo mais 13. Os ataques acontecem depois de um mês de sossego relativo. O grupo extremista Al-Shabaab mantém uma forte presença nas zonas rurais e tem levado a cabo vários ataques contra militares somalis, assim como as forças militares dos países vizinhos que prestam ajuda ao país. Al-Shabaab é um grupo extremista que quer destruir o governo central somali e impor uma versão rígida da lei de Sharia.
O presidente russo Vladimir Putin deu ordem de saída a 755 diplomatas americanos. Trata-se de uma reação às recentes sanções propostas pelos Estados Unidos da América à Rússia. Até o próximo dia 1 de setembro, 755 diplomatas norte-americanos vão ter de abandonar o país. O anúncio foi feito este domingo pelo presidente russo, que diz que perdeu a paciência com os Estados Unidos. É uma reação às mais recentes sanções propostas pelos Estados Unidos à Rússia e já tinha sido anunciada na passada sexta-feira pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros, mas só este domingo foi concretizada por Vladimir Putin. Putin disse ter esperado por um tempo que alguma coisa mudasse para melhor, mas a avaliar pelos últimos desenvolvimentos, se mudar não será nos próximos tempos. O presidente russo admitiu ter cansado de esperar e que perdeu a paciência com os Estados Unidos da América. A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou recentemente novas sanções contra a Rússia, Coreia do Norte e Irão, apesar das objeções do presidente Donald Trump relativamente ao caso de Moscovo. Fazemos mais uma breve pausa no Jornal da Noite, antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo vai continuar a ser uma das cidades mais frescas do país, uma máxima prevista de 23 graus Celsius para amanhã, uma mínima de 16 graus. Para Xai-Xai, 26 de máxima, 15 de mínima. Prevê-se uma máxima de 25 graus Celsius para Inhambane e uma mínima de 15 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 26 graus, mínima de 18, 20 de máxima para Chimoio, 12 de mínima. Para Quilimane, uma máxima prevista de 27 graus Celsius, mínima de 18 graus. Para Tete, 28 de máxima, 19 de mínima. Mais a norte do país, Nampula poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 19. Para Pemba, previsão de 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, com uma máxima de 23, mínima de 11 graus. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Sr. Elias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para acolher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Ingadibale negaya Moçambique. Ingadibale negaya Moçambique.
Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós. Uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças. Somos a fauna, a flora, a cultura. Somos a cara dos jovens e dos mais velhos. Somos os homens e as mulheres. Somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho, somos todos Moçambique. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Um país sem cultura é um país sem identidade. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite agora para ler um comunicado recebido, portanto, do Banco de Moçambique, que anunciou hoje em comunicado a conclusão do processo de
recapitalização do Moza Banco feita pelo novo acionista, o Fundo de Pensões do próprio Banco Central. Assim, a situação financeira e prudencial do Moza Banco está normalizada e cessaram as razões que ditaram a intervenção do Banco Central. O Banco de Moçambique informa, assim, o fim das providências extraordinárias de saneamento impostas ao Moza Banco e que, a partir de hoje, foi exonerado o Conselho de Administração Provisório, passando a instituição a funcionar normalmente com órgãos próprios. O desporto e o desporto de fora de portas, depois de 1h30 a ser ouvido, Cristiano Ronaldo abandonou o tribunal de Pozuelo em Alarcón, Madrid, onde foi ouvido sob a alegação de fuga a fraude fiscal. Estava prevista uma declaração do jogador português no final da audiência, mas acabou por não acontecer. Inanque Torres, que faz parte do Departamento de Comunicação da Gestifute, a agência que representa Ronaldo, compareceu aos órgãos de comunicação social e informou que o português não iria falar e que estava a caminho de casa, assegurando que a audiência correu bem e que está tudo em ordem. Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi ouvido por 4 alegados crimes fiscais referentes a dinheiro recebido derivado de direitos de imagem entre os anos 2011 e 2014. O craque do Real Madrid está a ser acusado de não ter declarado 14,7 milhões de euros. O internacional português assegura que sempre entregou as declarações de impostos de forma voluntária, já que todos têm que declarar e pagar impostos de acordo com as receitas. Num comunicado emitido logo após ter sido ouvido, Ronaldo escreveu: "A agência tributária espanhola conhece ao detalhe todas as minhas receitas, porque os entregamos. Nunca ocultei nada, nem tive intenção de fugir ao fisco. Sempre pedi aos meus assessores que tenham tudo em dia e pago corretamente, porque não quero problemas." Cristiano Ronaldo desmente assim ter criado uma estrutura especial para gerir os direitos de imagem, tendo sim mantido que a geria quando jogava em Inglaterra, que, por sua vez, foi comprovada pela agência tributária inglesa como legal e legítima. O jogador do Real Madrid não é o único nome ligado a problemas com o fisco espanhol. As autoridades fiscais têm acompanhado vários casos e acusaram vários jogadores em Espanha. Messi e José Mourinho, por exemplo, são 2 dos nomes associados a esta questão de fraude. O Clube de Golfe da Beira acolheu este final de semana um torneio internacional de golfe, competição que conta com o apuramento dos 2 golfistas desta urbe, que irão representar Moçambique no Campeonato Africano, a ter lugar em outubro. O golfe é uma modalidade desportiva que está a conquistar o seu espaço no país, sendo que a mesma está a produzir uma geração de atletas que procura conquistar o seu espaço ao nível continental. Este final de semana, numa prova internacional na qual os golfistas moçambicanos deram boas indicações, a África do Sul sentiu muitas dificuldades para se impor. No evento em que todos os atletas partiram numa situação de handicap 0, ou seja, igualdade, os golfistas da cidade da Beira deram boas indicações, sendo que daqui sairão 2 que irão representar esta urbe no Campeonato Africano a ter lugar em outubro. Para que o sul-africano conseguisse impor a sua classe, teve que ir ao desempate na final diante de um golfista da cidade da Beira. Eu acho que o governo deveria promover este tipo de jogo, especialmente as pessoas jovens, não é? Moçambique tem pessoas que têm condições, mas lastimosamente não existe promoção. E eu acho que este tipo de empreendimento que está a fazer o senhor presidente a cada clube. Dizer que a pessoa que comigo desempatou não é um jogador qualquer, é um jogador de grande calibre. Então, até o ponto de eu ter vencido, quer dizer, me sinto muito satisfeito. Para a organização da prova, a mesma superou as expectativas na medida em que o equilíbrio foi nota dominante tanto no escalão de cenas quanto de formação. Tivemos aqui o vencedor do primeiro lugar, que foi o nosso colega convidado que veio da África do Sul, que é profissional na África do Sul,
mas teve que desempatar com um jogador local, que é um positivo. Então significa que o nosso nível de jogo ou de golfe tem uma boa aceitação e é possível jogarmos golfe nos países vizinhos também. A próxima prova deverá ter lugar a 20 de agosto, data em que celebra mais um aniversário de elevação da Beira à categoria de cidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está pautada a informação no Jornal da Noite e despedimos-nos, marcando o novo encontro para amanhã, às 19h55. As notícias essas continuarão em permanência no canal STV Notícias e logo a seguir o programa Ataque. Boa noite, até lá.